Eu queria destacar com vocês aqui, eu peguei alguns exemplos, na verdade, 5 exemplos de jovens, tem mais, mas eu destaquei aqui 5 exemplos de jovens na Escritura e queria com vocês aqui, nesse tempo que temos aqui, nesse primeiro momento, meditar junto com vocês acerca da vida de cada um deles, como cada um deles viveu a vida que tiveram diante do Senhor, a experiência que cada um deles teve com o Senhor. Todos esses homens que nós vamos ver os exemplos aqui, são todos exemplos bem conhecidos por vocês. Eu creio que a maioria de vocês conhece bem a história de cada um deles. Isso vai facilitar muito, porque vocês já conhecem, de quando em quando ouvem acerca deles. E eu queria que nós meditássemos durante um tempo aqui. E por quê? Porque eram jovens. Porque às vezes passa entre nós aquela coisa assim, eu sou jovem, eu tenho dificuldades. Esses jovens, nós vamos ver aqui, dificuldades que eles tiveram e que cada um de vocês tem, cada um de nós, mesmo os mais velhos, também tem as mesmas dificuldades. E como eles procederam diante dessas dificuldades? As mesmas que você e eu temos tido. Qual foi o procedimento deles? E até uma coisa interessante aqui, nesse primeiro exemplo, eu queria que você abrisse aí em Gênesis, capítulo 39, o primeiro deles, bem conhecido por todos nós, e que marca nossa vida, é a experiência de José. Eu digo aos irmãos que eu falo desses homens aqui com muito temor e muito tremor, por causa do exemplo que foram e que são até hoje, não é? Suas vidas continuam nos falando até hoje. A vida desses homens continua nos incomodando até hoje. Partiram para o encontro com o seu Senhor e estão aguardando o dia da ressurreição, onde receberão novos corpos. Partiram para a eternidade, mas suas vidas continuam falando, não é? Assim como Abel, o autor de Hebreus fala que Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. E a vida desses homens, de cada um desses homens que nós vamos ver aqui, continua fazendo eco nas gerações que vieram depois deles. Hoje, falaram na vida de tantos irmãos que vieram antes de nós, estão falando conosco hoje. Sempre que nos lembramos do exemplo desses homens, nós somos assim constrangidos, compelidos pelo Espírito Santo, compungidos pelo Espírito Santo, e nos sentimos assim questionados com a vida desses irmãos preciosos. Nós conhecemos a vida de José. A vida dele começa a ser narrada a partir do capítulo 37 de Gênesis, mas eu quero me ater aqui ao capítulo 39, que é onde as coisas começam de fato a acontecer e vão nos chamando a atenção a maneira como o Senhor conduziu, não é, a vida de José. Capítulo 39, no comecinho aí, vamos ler a escritura. José foi levado, lembrem-se que ele era o filho caçula de Jacó, era assim, o xodozinho de Jacó, e os irmãos tinham um problema com ele, porque tinham ciúme disso, dessa relação que ele tinha com o pai, porque ele era o menorzinho, caçulinha, e aquele negócio dele ganhar aquela tal daquela túnica, deu um problema, porque os outros falaram assim, poxa, ele tem uma túnica diferente da nossa. E o que começou a pegar mesmo foi quando Deus começou a falar com José. Incrível, né? Deus começou a falar com ele,
através de sonhos, não é? E os irmãos começaram a se enciumar disso. E quando José chega e diz, olha, eu tive um sonho. Chega lá. Eu me lembro que nós estávamos colhendo feixes, tinham vários feixes, e os feixes se curvavam. Né? Os irmãos já viram aquele sonho, já sacaram logo a interpretação. Esse moleque vem contar um sonho desse, e o favorecido no sonho é ele? Que sonho que é isso? Você quer dizer então que nós vamos nos curvar, você? Bom, até aí era feixe, né? De trigo, não era isso? Mas depois, passou mais uns dias, vem ele com outro sonho. Eu sonhei que o sol e a lua, era o sol e a lua, né? Se curvavam. O quê? O sol e a lua? O que você pensa que é? Não é? E o negócio já estava esquentando no coração, e a coisa já estava fervendo no coração dos irmãos, até o ponto que um dia lá vem José, né? Tranquilo. Ele não está nem aí, porque Deus está falando com ele está seguindo a vida dele com Deus. Mas os irmãos, eu prometo, Jean, que eu vou ficar de frente aqui. Eu não estou acostumado com esse negócio, né? Eu quero sair, mas eu vou me acostumar. Você tem que fazer uma demarcação aqui para não sair da frente. Não, eu entendo, vamos ficar quietinho aqui. E um dia lá vem José, e ele está tranquilo com a sua consciência para com Deus. E estão lá os irmãos, né? Você imagina os caras sentados, um com um matinho na boca. Ali. Lá vem, ali, ó. Lá vem indo o sonhador. Só ele que tem sonho. E o sonho do cara, ele sempre se sai bem no sonho. Nunca tem problema com ele. E aí, sonhou alguma coisa aí? Assim, aí um já estava já no veneno com ele. Vamos fazer o seguinte, vamos matar esse infeliz. Para acabar com esse sonho. Vou ter um jeito de acabar com esse sonho dele. Vamos matar ele. Aí um iluminado lá no meio, Rubem, não foi? Rubem chega e fala assim, não, matar não. Como é que nós vamos tirar a vida do nosso próprio irmão? Não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele numa cisterna. Era um buraco, um poço lá. Vamos deixar ele aí. E jogar o mais bonzinho. Olha os irmãos que José tinha. Você reclama dos seus irmãos? Se coloca no lugar de José. Viu? Quando seu irmão te pedir a blusa emprestada, empresta. Não cria dificuldade, porque seus irmãos eram bem melhor. Por pior que sejam os seus irmãos, eu acho que são melhor que os irmãos de José. E graças a Deus, um teve uma ideia. Não, matar não. Vamos jogar ele no buraco. E deixar ele aí. Pelo menos a culpa não foi nossa. Se o pai perguntava assim, ó, não sei. Onde está José? Matar, nós não matamos. Como é que vamos sujar a nossa mão de sangue? E está lá. E estão lá fazendo o que faz com a túnica e tal. De repente passa uma caravana de mercadores, não foi? Estou indo, está tudo certo aí, né, a história. Aí veio outra ideia, não, para que serve para nós ele ficar dentro de um buraco? Pelo menos vamos ganhar, vamos fazer um dinheiro com ele, né? Vamos vender. Se o pai perguntava, sumiu. A notícia é que ele tinha morrido. Sujaram lá o manto dele, ele morreu. E venderam José. Você pode imaginar, os complexos que José ficou, de rejeição. Hoje, nós vivemos o período, nós vivemos a era da rejeição. Qualquer coisa, porque eu fui rejeitado, por causa disso, porque eu tenho traumas, eu preciso que os irmãos me ajudem, preciso de atenção. Quem que fez isso com o pobre do José? Quem? É jogado num buraco, é rejeitado pelos irmãos, é jogado num buraco e depois, por fim, é vendido como escravo, vai para um outro lugar. José chega lá e
Agora é impressionante, ele foi levado para uma determinada cidade, lá ele é vendido como escravo. Rapaz, e quando Deus marca a vida de um homem, a vida de uma mulher, rapaz, você pode tentar prejudicar o cara, mas você não consegue. Sabe por quê? Porque ele está debaixo da bênção de Deus. Aonde esse cara cai, tem a bênção de Deus. Onde é que José foi parar? Na casa de um tal de Potifar. O cara era oficial, comandante do faraó. Olha na casa de quem José foi morar. Não é? E por quê? Deus estava por ali conduzindo a vida de José. E é interessante, vai para Gênesis 39, vamos dar uma olhada no texto. Melhor do que ficar falando sobre ele, vamos ler o texto. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. O que é que Potifar viu em José? Porque o texto fala que Potifar viu que Deus era com José. A vida do cara, o testemunho dele, todo o procedimento dele. E fala que ele era próspero. E eu queria aqui dizer uma coisinha sobre isso. Muitos de vocês já têm uma carreira definida, estudaram, já se prepararam, já estão no trabalho, já estão começando a ganhar dinheiro. E se fala muito hoje em dia aí de prosperidade. E é interessante, como eu estava falando, esses dias, o Mário fez uma observação sobre aquilo que ele entende que é prosperidade e que eu quero dizer para os irmãos, eu estou de pleno acordo. O Mário falou assim, eu não acredito que prosperidade é aquele cara que ganha bem, que a conta bancária está cada vez crescendo mais, mas o cara não tem tempo para mais nada. O cara vive, ganha muito, mas a empresa arranca o couro do cara, toma o sangue na jugular de canudo, suga o cara. Nós vamos te pagar bem, mas aqui, você tem disposição para viajar? Tu vai viajar. Ou seja, aí o Mário diz assim, que prosperidade que é essa? Que o cara ganha dinheiro, a vida espiritual do cara vai para o ralo. Porque que tempo que esse cara vai ter para ler a Bíblia e orar? Que hora? Só trabalha. Chega em casa morto. Não vê a hora de encontrar a cama e desabar em cima dela. Não é? Porque foi consumido. Então, queridos, eu quero dizer o seguinte, nenhum problema com carreira, com estudar, com ganhar dinheiro, nenhum problema com isso. Mas vigia aí, porque prosperidade, o Senhor está com você, você continuar com o teu tempo com o Senhor, com tuas prioridades, e ainda assim, não é? Ele não está aqui, eu posso falar, não é? Não vou falar mal não, fala bem. E eu já disse isso a ele, Paulo, não é? Essa figura, o tio Paulo que está lá, esse irmão tem uma empresa, e Deus, é impressionante, onde esse cara põe a mão, parece que o negócio vira pote de ouro, dá tudo certo com esse cara. Deus tem feito esse irmão prosperar. E sabe o que ele me disse um dia desse? Ele falou, João, eu quero dizer uma coisa para você, eu poderia investir mais na minha empresa e ganhar mais dinheiro. Poderia fazer minha empresa multiplicar, produzir muito mais do que ela está produzindo e eu, consequentemente, ganhar mais. Mas sabe uma coisa, João? Eu prefiro que ela fique assim, pequenininha, eu dou conta. Ele tem uma empresa, ele fabrica algumas máquinas. Eu prefiro vender umas maquininhas durante o mês, ganhar uns troquinhos, mas eu quero ter meu tempo com a minha família, tempo com os irmãos. Eu quero priorizar isso. Isso é
prosperidade. E não há dúvida que Deus tem feito esse irmão prosperar. Sabe por quê? Porque as prioridades estão no lugar certo. No lugar certo. O texto fala que Potifar via que José prosperava. O cara está na casa de Potifar. Olha, segue o texto. Então, isso é prosperidade. Cuidado com isso. Você está sendo consumido. Né? Para aí. Para aí. Cuida com o teu tempo. Vigia com isso. Você tem que trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, se preparar para casar. Alguns aqui, outros não vão. E é verdade. E glória a Deus por isso. Graças a Deus pelos que não vão casar. Amém? Graças a Deus por esses que estão firmes aí. Porque estão servindo ao Senhor. Amém? Pelo testemunho que são no nosso meio. Só é interessante que ele usa o termo prosperidade para alguém que não tinha bem nenhum, né? Escravo. Isso mesmo. Está vendo? O mestre é o Espírito Santo mesmo. É isso mesmo, Tiago. O que José era na casa de Potifar? Um escravo. Tinha acabado de ser comprado. E o texto fala que José prosperava. Prosperar com o quê? Não tinha nada, cara. Não ia levar nada. Se ele saísse da casa de Potifar, ele ia sair do jeito que entrou. Entrou sem nada, ia sair sem nada. Mas o texto fala que ele prosperava. Obrigado, Tiago. É isso mesmo. Tremenda observação. Versículo 4. Logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa. E lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. O Potifar não sabia o que tinha em casa. O cara tinha muito. Sabe quem sabia? Quem conhecia a despensa de Potifar? José. José sabia o que entrava e o que saía. E ele administrava isso. O próprio Potifar não sabia o que tinha. E o menino era bonito. Além do mais, o tal do José era bonito. De porte, de aparência, não é? E como sempre, tem um tal de um diabo no meio. Toda história ele vai meter a colher dele. Só que ele vai meter a colher dele com um tal de José, onde a bênção de Deus estava sobre ele. E o versículo 7. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor, infeliz, não está escrito aqui não, foi eu que falei, pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele as minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Ou seja, meu senhor não sabe o que ele tem em casa. Eu sei. E ele não é maior do que eu. Nessa casa aqui, eu sou maior do que meu senhor. Porque eu sou mordomo e ele me confiou tudo à mão. Só tem uma coisa que ele falou assim: você não toca ali. Você. E me parece que o homem tinha viajado, né? Não estava em casa. E para o cara fazer uma observação dessa, ó, na minha mulher você não toca, você não acha que o cara devia conhecer a mulher que tinha? É muito provável. Ó, José, a casa é sua, você pode mexer onde você quiser, pegar o que você quiser, vender o que você quiser, comprar o que você quiser. Ele era o mordomo.
Só te peço uma coisa, José, não toca na minha mulher. E José entendeu o recado. E o homem não está em casa. Sabe aquele dia que você fala assim, mas eu estava sozinho, me abandonaram, o meu discipulador faz não sei quanto tempo que não me procura. Quem era o discipulador de José? Cadê José? Foi abandonado esqueceram? Ele foi abandonado pelos irmãos. E não só abandonado pelos irmãos, foi vendido como escravo. Não tinha ninguém perto dele, estava numa terra estranha. Abandonado, rejeitado, tornado lixo. Mas o que aconteceu? Qual era a diferença com José? Deus estava com ele. Meu irmão, minha irmã, teu discipulador não está perto? Os irmãos não estão perto de você? Você está, aspas, sozinho? Saiba, Deus está com você. E isso não é desculpa para você fazer o que você quer. José tinha consciência disso. Porque olha o que ele diz. Ele reconhece que ele era soberano na casa de seu senhor e que a única coisa que aquele senhor tinha vedado a ele era a esposa. E ele diz, porque é sua mulher, versículo 9. Eu não posso tocar em você porque você é mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui se chama gratidão. O homem era grato a Potifar. José era grato pela confiança que o cara tinha depositado nele. E ele diz, como é que eu ia fazer uma maldade desse tamanho com o cara que confiou em mim? A primeira viagem que ele faz, eu possuo a mulher dele? Não, eu não vou fazer isso. Como é que eu vou cometer uma maldade dessa? E mais, e pecaria contra Deus? E a mulher assim, tá bom, entendi. Não falo mais com você. Não vou tocar nesse assunto mais. Foi assim? Não. Falava, versículo 10, falava ela a José todos os dias. E aí, José? Estou te esperando, hein? O dia que você quiser. Todo santo dia. Santo dia. Todo dia aquela mulher ali buzinando. Isso era tentação? E José firme ali. Falando a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele a casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente. O ambiente perfeito para a miséria. Então ela o pegou pelas vestes, porque ela vinha assediando ele, não é? Ela vinha assediando, cevando José, preparando, e José firme. E ela achava assim, não é possível, ele não é. Se eu agarrar esse cara, ele vai ceder. E ela fez isso. Não foi só de conversa. Quantos Quantas vezes nós ouvimos de irmão assim, mas ela me falou, e não sei o quê, e aí eu caí. José tinha essa mulher buzinando nele. E você acha que a mulher do cara era feia? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que essa mulher aqui era bonita. Estavam sós, ela o pegou e falou assim, não, vem cá, é hoje. E agarrou José. Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Por que José deixou as vestes? Ela agarrou ele, ele tirou as vestes e saiu. Por quê? Eu vou dizer por quê, meus irmãos, e vocês sabem disso. E é importante refrescar nossa memória com o testemunho de José. Sabe por quê? Porque ele sabia que se ele ficasse ali mais um milionésimo de segundo, ele ia agarrar ela também. Porque sabe por quê? Porque o que corria nas veias de José não era petróleo, era sangue. E por isso era muito provável que ele cedesse àquela tentação. O que José fez, assim, fugiu, foi embora. Meu irmão,
Isso aqui, o exemplo desse homem, tem que servir para nos dizer algumas coisas. Parar com essa conversa mole entre nós. Mas meu discipulador tem semana que ele me vem, porque o líder do grupo, porque nós somos abandonados. Quem que José tinha? Quem que estava com José? Já estava sozinho num país estranho. Eu me lembro do testemunho do Vanjo, cara, quando ele estava no Marrocos. O Vanjo falou assim: irmãos, pela primeira vez na minha vida, eu me vi sozinho num país estranho. E às vezes eu vejo os irmãos, o Vanjo dizia, eu vejo os irmãos reclamar de discipulador. Ah, mas meu discipulador é meio mequetrefe, não sei o que lá, meia boca, né? Esse teu discipulador, eu tenho lá um meia colher, não é? Meio oficial, na minha época de torneiro mecânico, era coisa assim, o cara é meio oficial. É o discipulador meio oficial, não chegou a ser profissional ainda. E o Vanjo falou assim: irmãos, como eu gostaria, aqui, lá no Marrocos, de ter um discipulador xing-ling, made in China. Como eu gostaria de ter um discipulador que me visse cada 15 dias, ou cada uma vez por mês, porque pelo menos uma vez por mês eu encontraria com o cara. Eu estava sozinho. E tive que me manter. José não foi diferente. Então, meu irmão, para com isso. Não estou dizendo aqui, por favor, me entendam. Os discipuladores, ufa, agora eu posso dar uma folga mais buscar. Não. Segue encontrando, edificando e cuidando daqueles que você tem responsabilidade. Se você pode fazê-lo, que o faça. O outro lado da moeda também é verdadeiro. Você pare de, eu fui abandonar. Porque esses argumentos não são comuns entre nós? Não, porque eu fui abandonado, eu não estou bem, porque afinal de contas, meu discipulador nunca encontra comigo. Essa expressão assim, nós estamos abandonados. Eu posso até entender que algumas vezes os irmãos abandonam mesmo. Mas peraí, isso é motivo para andar mal? Isso é motivo para abandonar, para esquecer da vida com Deus? Quer dizer, eu só oro se tiver alguém que vai chegar para mim. Escuta, você orou hoje? Atenção, você orou? Leu a Bíblia? Não sei o quê? Peraí, que diacho de vida com Deus que eu tenho? Que trem de cristão que eu sou, que alguém tem que ficar sempre... E aí, tu fez isso? Tu fez aquilo? Como é que você está? Tem que ficar prestando relatório? Na minha época de denominação, eu não tinha discipulador. Eu não lembro de nós ficarmos... E aí, você fez isso? Fez aquilo? Nós não fazíamos isso um com o outro. Acontecia. Mas não tinha esse negócio... Estamos abandonados. Esse negócio veio depois que nós estamos falando de junta e ligamento, e é preciosa a verdade, mas amados, esses homens aqui, e nós vamos ver que esse exemplo é comum aos demais exemplos aqui, eram homens que estavam, aspas, só, mas sabe de uma coisa, eles tinham dentro deles, no coração deles, tinham uma marca, e isso é comum a todos eles, nós vamos ver isso. O temor do Senhor estava gravado no coração deles. Os irmãos podiam não ter ninguém perto. E no caso de José, não tinha ninguém perto. Era só ele e aquela mulher. Mas qual era a consciência que José tinha? Ele tinha consciência de que os olhos do Senhor estavam sobre ele. E que por mais que não tivesse ninguém do seu povo ali, ninguém mais que temesse a Deus, ele temia. E Deus estava presente. Os olhos do Senhor estavam sobre ele, e ele sabia disso, porque Deus o estava fazendo prosperar na casa do homem. Ele estava caminhando bem. Como é que ele ia pecar? E o fato de Deus estar abençoando ele, era a prova, era a marca de que ele não podia fazer aquilo, não podia pecar. Mesmo sozinho, ele tinha consciência da presença de Deus. Amém? Eu creio que esse ingrediente é necessário entre nós, para não dizer que está faltando entre nós. Nós precisamos ter mais, amados, essa consciência de que o Senhor está conosco, onde quer que eu esteja, onde quer que você esteja. O teu discipulador não está com você, mas Deus está. Jesus diz assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós temos uma frase entre nós, que nós temos espalhado, nos catequizado com ela, e é uma tremenda verdade. Jesus é suficiente. Não é verdade?
Amém pelos discipuladores. Glória a Deus por esses irmãos e irmãs que têm pastoreado e ajudado a muitos. Mas, amados, se amanhã ou depois nós ficarmos sem eles, o que vai ser de nós? E não demora muito tempo disso chegar. Quando o anticristo se levantar, meu irmão, quer que eu vou te dizer uma coisa? Salve-se quem puder. Porque muito provavelmente não vai ter Bíblia, não é que só não vai ter discipulador, não vai ter Bíblia, não vai ter pregação, não vai ter site, não vai ter nada, vai ter você e Deus. E o que vai ser de você? Você vai entregar, vai abrir mão da tua fé na primeira tentação? Você está lá escondidinho lá, porque tem uma perseguição, desencadeou-se uma perseguição por toda a igreja, e você vai fazer o quê? Quando o cara chegar, e aí? Não sei, não quero essa Bíblia, não sei o que vai fazer aqui comigo. O que você vai fazer? Ter consciência do temor do Senhor, que o Senhor está com você, e é isso essa é a garantia de que você vai ser guardado. Os olhos do Senhor estão sobre você. Amém? Seguimos. Um outro exemplo, Samuel. Vamos lá para 1 Samuel. Vocês conhecem a história? Deixa aberto aí em 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel 3. Esse é o outro exemplo, Samuel. E vocês sabem o contexto, como foi que como Deus trouxe Samuel. Um homem chamado Eucana, duas mulheres. Uma delas, Ana. Ana era estéril, não podia lhe dar filhos. E a outra mulher desse homem zombava dela, porque a outra teve filhos de Eucana. E se ria dela, zombava de Ana, porque Ana era estéril e não podia ter filhos. E o que Ana fez? Ana começou a clamar ao Senhor, orar, buscar a Deus. Até o ponto que um dia ela está no templo orando, e já não era mais uma oração, era um gemido, era um balbuciar, nem lhe saíam as palavras, a ponto de que o sacerdote Eli chegou, viu aquela mulher, e chorando. Essa mulher está bêbada. Mulher, para longe de ti esse vinho. Te aparta dele, pessoal, você vai morrer disso. E, não, meu Senhor, eu não estou embriagada. O versículo 16 do capítulo 1 diz assim: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi e seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. O que aconteceu depois de uns dias? Eli deu essa palavra para ela, já profetizou: vai-te em paz e o Senhor te conceda o que você está clamando aí. Passou uns dias, a mulher engravidou. Glória a Deus. E passado o tempo da gestação, veio à luz Samuel. E se eu não me engano, me ajudem aí, confiram aí, mas Samuel significa ouvido de Deus. Uma coisa assim, não é isso? Ou seja, Deus ouviu o clamor de uma mãe. Ela queria um filho, e Deus lhe deu um filho. Que nome que ele põe nela? Que nome que ela põe nele? Samuel. Ou seja, Deus me ouviu. Deus ouviu o meu clamor, ouvido de Deus. E ela fez um pacto com o Senhor. Eu vou pegar esse menino e vou oferecer a Deus. Amados, eu fico me lembrando da vida de cada um de vocês. Tem vários de vocês aqui que os pais são cristãos.
E há muitos anos atrás, alguns há 15 anos, outros há 20, um pouco mais, um pouco menos, seus pais ofereceram vocês a Deus, como essa mulher fez. Essa mulher falou assim: assim que ele desmamar, eu vou levar ele no templo e eu vou entregar ele lá, porque eu quero que ele sirva a Deus. Alguns de vocês foram oferecidos a Deus por seus pais. O dia lá, com a igreja reunida, eu queria apresentar meu filho. Eu me lembro quando fizemos isso com o Tiago e com os filhos de alguns dos irmãos que estão conosco. E às vezes a gente não se dá conta da seriedade disso. Como se, nós não batizamos criança. Então apresentamos aí. De repente, para não morrer pagão, né? A gente apresenta ele. Como se fosse um ritual. Essa mulher, ela fez isso com temor. E ela cumpriu isso. Essa mulher não... Até então, depois ela teve filhos. O Senhor abriu a madre dela. E ela teve outros filhos depois de José. Depois de Samuel. Obrigado. Ela teve outros filhos. Mas quando ela ofereceu Samuel a Deus, ela fez com convicção. Queridos, saibam, alguns de vocês, alguns desses que hoje não estão bem no Senhor, alguns filhos de irmãos que estão afastados do Senhor, nós sabemos, você e eu, nós sabemos desses meninos. E alguns de vocês conhecem esses meninos, e os mais velhos, tem alguns mais velhos entre nós que até viram esses meninos serem oferecidos a Deus. E hoje estão vendo aí, esses meninos indiferentes à vida com o Senhor. Amados, sigamos orando pela vida desses meninos. Aqueles filhos que foram apresentados a Deus, aquilo não foi uma brincadeira. Aquilo não foi o cumprimento de um ritual entre nós. Aquilo é uma coisa séria. É a consagração dos filhos a Deus. E nós temos que nos lembrar desse dia. Falar: Senhor, atende o clamor desses pais. Senhor, lembra-te do dia que esses pais ofereceram essas crianças a Ti. Atende, Senhor, o clamor. Como Eli chegou e viu aquela mulher gemendo, orando. E achou que ela estava embriagada. Mulher, vai-te em paz. E o Senhor te conceda o que você está pedindo aí na oração. E o Senhor concedeu. Mas Eli profetizou. Segue. No capítulo 2, versículo 18, diz assim: Samuel foi levado ao templo e lá passou a servir o Senhor. E ficou do lado do sacerdote Eli, o acompanhava. Versículo 18 diz: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. Não fala nem de jovem. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Versículo 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e filhas. E o finalzinho do versículo, para comprovar que ela teve outros filhos, que eu estava dizendo a vocês. E o finalzinho desse versículo 21. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. A mãe foi lá e deixou ele nas mãos de Eli. Capítulo 2, versículo 26. Capítulo 2, 26. Mas o jovem Samuel crescia em estatura. O menino ia crescendo. O jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Já havia um testemunho de Samuel. Qual era o contexto do crescimento de Samuel? Sabe o que estava acontecendo enquanto Samuel crescia? O sacerdote era Eli, e vocês conhecem bem a história de Eli. Qual era o contexto ali? Eli era um sacerdote do Senhor e tinha 2 filhos,
Ofni e Finéias, 2 miseráveis. A Escritura chamam ele de homens perversos, homens maus. Eram sacerdotes, mas praticavam o mal. Você sabe o que eles faziam? Eles tinham direito, como sacerdote, a reter parte, tomar para eles, para sustento próprio, como um salário, para sustento deles, parte do sacrifício que era trazido pelo povo. Para sustento deles como sacerdote. Todo sacerdote tinha esse direito de pegar parte do sacrifício, parte era oferecida a Deus e parte era tomada para si. Só que eles só podiam tomar isso depois que a carne era queimada. O que eles faziam? Eles pegavam o melhor antes e oferecia o resto para Deus. E a Escritura diz que era grande o mal que esses moços faziam diante do Senhor. 2 sacerdotes, filho do sacerdote principal, que era Eli. E a Escritura fala que todo Israel sabia do mau procedimento dos filhos de Eli, assim como Eli sabia, e Eli não fazia nada. E Samuel está nesse meio aí, no meio de gente corrupta. Samuel se corrompeu? Não. Os caras estavam aprontando, e Samuel está ali no meio, servindo. E quem Samuel está servindo? O banana do Eli. Samuel está vendo os furos que Eli está dando. Não é possível que ele não tinha visto. Se todo mundo sabia, Samuel não sabia? Muito provavelmente, digo eu. Eu creio que ele sabia. E é nesse meio, olha o capítulo 3, versículo 1. O jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Também pudera, com os sacerdotes desse naipe, como é que ia ter palavra do Senhor e visões? Não tinha, os caras estavam vivendo para Deus, os caras estavam todos atrapalhados, vivendo em pecado, os sacerdotes. Os filhos do sacerdote em pecados diretos, descarados. Eram 2 descarados. E Eli via isso e não fazia nada. Meus filhos, ele teve uma conversa com eles. Meus filhos, o que é que eu ouço acerca de vocês? Meninos, não façam mais isso. Foi mais ou menos desse nível a conversa de Eli com os filhos. Era uma coisa de chegava assim, seus infelizes. Como é que vocês me fazem uma coisa dessa? De dar uma saculejada no cara. E às vezes, quer dizer, por favor, entendam o que eu vou dizer. Às vezes, isso não está escrito na Bíblia não, por favor, me entendam, misericórdia, eu digo aqui de joelho. Às vezes, alguns pais, por isso que eu digo que nós vivemos um momento de uns pais frouxos, porque eu e você fomos criados, os mais velhos, como eu disse ontem à noite. Meu pai resolvia as coisas comigo, era no braço. Eu quero dizer, sabe de uma coisa? Eu não tenho trauma. Não tenho trauma. Não tenho. Meu pai não só falou não, mas você tem que ver o jeito que ele falou não comigo. Eu estou aqui, não morri. E quantas vezes levei... E estou vivo. Agora sim, não, mas o menino tem traumas, tem não sei o quê. Às vezes os filhos precisam de uma sacudida. Quantas vezes cheguei para Tiago, assim, escuta, para com isso. E pegar o cara aqui, olhar na cara dele, pegar pelos 2 bracinhos dele aqui, não faça isso mais, você entendeu? Não foram muitas vezes, mas teve vezes que eu fiz isso. E sabe de uma coisa? Funcionou. Porque o cara vira homem, o cara sabe quem é que manda. Por favor, eu não estou dizendo que você tem que pegar teus filhos aí e sacudir. O que eu estou te dizendo é que meu irmão, minha irmã, muda a estratégia. Tem que pegar e falar assim, escuta, para. Não. Alguns de vocês aqui, o pai nunca fez isso? Eu tenho certeza, o Haroldo ali está sério assim. Ele está... O Haroldo está ali, assim, meu Deus, quantas vezes eu levei essa sacudida.
Quantas vezes? O pai do cara é gaúcho, meu. Você acha que não? Ó! Tchê! Que é isso? Ó, e graças a Deus. Funcionou, né, Haroldo? Morreu não, né? Todos os traumas, foi tudo para a cruz, né? Resolvido. E assim é. Então, o que eu quero dizer, por favor, quem tá me assistindo pela TV aí, okay? Eu não estou dizendo para você sacudir o menino, fazer alguma coisa desse tipo, mas dizer uma coisa em nome de Jesus, uma coisa mais séria, para aquele menino entender o que você está falando. Sabe aquela franzida na testa? Dá aquela franzida. E sabe uma coisa, a molecada entende o recado. Opa, meu pai falou. E é isso mesmo, e é bom. Faltava Eli fazer isso, Eli não fazia isso. E o que acabou acontecendo? Isso atraiu o juízo de Deus sobre sua casa. E o que eu quero dizer é que é nesse contexto que Samuel está vivendo. E está servindo ao Senhor, e está crescendo no Senhor, prosperando no Senhor. Ele está do lado de um homem desse. Um homem que não tinha autoridade com os filhos. Então, por favor, meu irmão. Também, é fácil você falar isso, né, João? Você não sabe o líder que eu tenho. É muito fácil. Meu irmão, quantas vezes reclamamos isso? Nós precisávamos lá na nossa cidade do Marcos e do Mário. O Marcos e o Mário, assim, não sei quantos anos que não vai lá. Meu irmão, orem por esses amados. Como eu disse, né? Nós damos tanto trabalho para eles, e o tanto de responsabilidades. Queridos, Marcos e o Mário não estão com vocês, mas Jesus está. Os pastores de vocês, de repente, estão com tarefas, com coisas para atender, situações para fazer, mas Jesus está com vocês. Amém? Nós damos furo com vocês como pastores, como líderes? Sim. Não quero que vocês saibam. Isso, não estou dizendo aqui para me justificar, e nem estou querendo aliviar aqueles dois, não, hein? Mas sei da responsabilidade deles. Antes de você questionar, mas faz tanto tempo que eles não vão na minha cidade. Eu acho até que são lenda, eu nunca vi esses homens. Eu vejo esses caras falar desse tal de Marcos e Mário, mas eu nunca vi, só ouço falar. Eu só vejo esses homens na televisão, no site, no vídeo, num CD. Nunca vi. O Senhor está com você. Amém? O Senhor está com você. O que eu quero dizer é que esse homem aqui, Samuel, esse jovem, crescia e Deus estava com ele. E Deus foi preparando Samuel. Foi exercitando Samuel. Foi fazendo esse menino crescer e ser edificado. Até o dia que Samuel está lá, foi se deitar, está ele e Eli, sempre junto. E de repente a voz, Samuel. Samuel se levanta e vai até Eli. Você me chamou? Não, chamei não. Pode voltar a dormir, fica tranquilo. E Samuel volta. Daqui a pouco, Samuel. Voltou lá. Foram 3 vezes que isso sucedeu, não foi? Aí, na terceira vez, Samuel. Você me chamou? Eu estou aqui. Não te chamei. E Eli, Deus está falando com esse menino. Deus está falando com esse menino. Faz o seguinte, volta a dormir. E quando você ouvir novamente, Samuel, diga, Senhor, eis-me aqui, teu servo ouve. E foi dessa maneira que Deus foi ensinando Samuel a se acostumar com a voz de Deus. Ele foi crescendo, se submetendo, obedecendo, não importava as circunstâncias, não importava o que estava acontecendo em volta dele, a miséria que estava, a falta de palavra, a falta de temor, mesmo no meio da liderança, mas Samuel estava lúcido, sabia que Deus estava com ele, e Deus falou, e chegou o dia, e Deus falou diretamente com ele. Que privilégio! Eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve.
capítulo 3, versículo 19. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Você sabe o que aconteceu com Eli? Deus tirou a vida de Eli. E dos filhos, Deus matou esses homens. E foi impressionante o juízo de Deus, porque Deus não só matou Eli e os filhos, como exterminou a descendência deles. Exterminou a descendência. E o Senhor disse a Eli, por boca de Samuel, na sua casa, ninguém vai chegar a ficar velho. Todos vão morrer na flor da idade. Ou seja, Eli não deixou descendência. E nós estamos aqui hoje falando de Samuel, do exemplo dele. Porque Deus manteve a sua descendência. Haja visto o nosso próximo exemplo, Davi. Quem ungiu Davi? Samuel. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de Davi. Atos 13, 36. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. O viu corrupção aqui é aquele processo natural que todos nós, você e eu, se Jesus não vier antes, se nós sermos transformados no abrir e fechar de olhos, nós vamos ver essa mesma corrupção que Davi viu, ou seja, a decomposição do corpo, de voltar ao pó mesmo. E é disso que o texto está falando, não é? Então, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Davi serviu a sua própria geração. Amém? Todos nós vamos nos lembrar aqui, a história de Davi, ela começa ali em 1 Samuel, só para você se situar na escritura aí, a história de Davi começa ali em 1 Samuel, capítulo 16, daí em diante, é uma história tremenda, fascinante, algumas vezes aterradora, por causa de coisas que sucederam na vida de Davi, as quais falamos ontem à noite, não é? Mas, como eu disse a vocês ontem, o que me impressiona na vida de Davi, que mesmo, ele recebeu a unção do Senhor, ainda jovem. Lembram-se que o Senhor orientou Samuel para que fosse à casa de Jessé, e que o Senhor ia ungir um dos filhos de Jessé como rei, e que o Senhor ia mostrar para Samuel quem era esse homem. E passou ali, diante de Davi, todos os filhos de Jessé. E é impressionante, né? Às vezes você fica com aquele sentimento assim, rapaz, eu estou aqui nesse lugar e Deus esqueceu de mim. Os irmãos não ligam para mim, ninguém me visita, o pastor não vai lá, não sei o quê. Lembra? Passou todos os filhos de Jessé. E Deus ia passando e Deus falava assim, não é esse não. Não é esse não. Não unge não. E Samuel pronto, que ele foi lá para ungir um dos filhos de Jessé. Ungir o próximo rei de Israel. Quando passou, aspas, todos os filhos de Jessé, e Deus dizia ali no coração de Samuel, não é nenhum desses. E Samuel pergunta, você tem mais algum filho? Ah, tem um. Está lá no campo. Ô menino, chama lá Davi. Aí vem Davi. Eu fico imaginando Davi chegando. Os irmãos todos lá.
Tudo na sala ali, o profeta está ali, o sacerdote está ali. E Davi vem cheio de carrapicho, não é? E todo desgrenhado. Ele chega ali, ô! Hi! Que besteira. Davi chega ali e é impressionante. Pode ser até que Samuel olhou e falou assim. E o Senhor disse, é ele. Que momento. Eu não sei você mesmo, eu fico imaginando, me arrepio com esse negócio. De imaginar como foi. Você, a testificação que veio no coração de Samuel, quando Deus disse para ele, esse é o homem. E Samuel toma ali aquele chifre onde ia o óleo e unge Davi. Eu imagino que Samuel ficou assim, Senhor, é esse mesmo? Então, Deus não esqueceu de você. Você pode estar lá, esquecido por alguém. Você pode estar num canto lá, esquecido por alguém. Mas se Deus tem um propósito na sua vida, escuta, não tem mais ninguém aqui não? Tá... Fulano de tal, é mesmo, o Moisés, chama ele lá. Por quê? Deus lembra de você. Deus lembrou de Davi. Deus tinha um propósito na vida de Davi. Deus queria constituí-lo rei. E ninguém foi capaz de mudar isso. Ninguém. Tinha os irmãos mais velhos ali. Gente, humanamente falando, talvez até que se achasse mais capaz do que ele. Porque de aparência, Davi não chamava atenção de aparência. Aquela coisa assim, isso aqui vai ser o rei de Israel? Se fosse assim. Mas Samuel sabia. E quando Deus falou, meu. E ungiu Davi. E é interessante que a Escritura fala. Vamos lá, 1 Samuel 16. Só esse texto. 1 Samuel 16. Dá uma olhada. O versículo 13. Logo depois que Samuel unge ele. Tomou, versículo 13. E por favor, quando eu digo assim que Davi não chamava atenção pela aparência, porque era um belo menino, o texto fala que ele era um menino bonito, mas era um menino. Tinha os irmãos mais velhos ali. Como é que eu ungi um menino? Um moleque? E foi ele que foi ungido. No versículo 13, olha o que diz a Escritura. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, na frente de todos eles ali. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E Davi começou a servir o Senhor. E Israel tinha um rei, que era Saul. E Saul era um homem atormentado por espíritos malignos. Sofria com espíritos malignos. Quem é chamado para o rei se sentir melhor e se livrar daquilo? Davi. E o que Davi fazia? Eu imagino, amados, que não era harpa. Não era harpa. A presença de Deus na vida de Davi. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. E Davi, o rei estava lá perturbado. E Davi entrava. Você mandou me chamar? E Davi, a presença de Deus estava com ele. E o homem era liberto. Amém? E aí segue. E o que acontece com Davi? O homem que ele ia ajudar, o homem de quem
ele, pela própria presença de Deus que tinha, expulsava os demônios da vida do rei, o rei começa a perseguir Davi. Você sabe de toda a história. É impressionante a bronca que Saul foi cultivando no coração com Davi, de querer matá-lo. E Davi teve oportunidades de também dar o troco. Um jovem. Mas o que Davi faz? Mas eu não vou tocar no ungido do Senhor. Estou acelerando a história aqui, vocês conhecem, só refrescando a memória. Não é? E sabemos que Davi o Senhor destituiu a Saul. E Davi é entronizado o rei de Israel. E é impressionante o coração desse homem. Você lê os salmos de Davi, e eram canções que ele fazia. A gente fica impactado, né? Quando vê algumas canções. Eu quero dizer aos irmãos que eu dou graças a Deus pela vida de irmãos como Asaf Borba, como Daniel. Esses homens têm uma graça de Deus de pegar um texto bíblico e eu imagino que esses caras estão em algum momento orando, Deus falando com Deus, e o negócio vira música. Isso é uma graça de Deus, não é? E graças a Deus por esses irmãos, porque tem nos abençoado em todos os nossos encontros, pelo Brasil afora, tudo quanto é irmão, temos cantado essas canções que falam no nosso coração e nos colocam com o nosso coração prostrado diante de Deus. E Davi era esse homem. As orações que ele fazia, os salmos que ele compôs. E mesmo, amados, aí você vê, a gente falou ontem do pecado de Davi. A Escritura tem uma marca na vida de Davi. Davi foi ungido por Samuel. E é impressionante, a marca na vida de Davi, a marca da bênção de Deus na vida de Davi foi tamanha que Jesus veio de que descendência? Alguém que estava necessitado. Como é que ele clamou a Jesus? Jesus, filho, Davi foi lembrado. Nós estamos lembrando dele aqui agora. O homem abençoado. Você vê que é impressionante. Até os incrédulos, até o mundo conhece o pecado de Davi. Davi foi um homem de Deus. Mas ele aprontou um balai, hein, meu? Mas mesmo assim, Deus, por meio do seu Espírito, inspirou homens para deixar registrado lá. Achei Davi, um homem segundo o meu coração. Mesmo no pecado, mesmo tendo pecado, quando ele é confrontado por Natã, Davi consegue se levantar daquela situação. Quanta gente, às vezes, tomba por causa do pecado e nunca mais consegue ser o mesmo homem. Vem com ele uma marca. Agora é impressionante, Davi. Porque Satanás poderia ter dito, porque dali vinha a descendência. Ali vinha a descendência de Jesus. E Satanás, exterminei. Terminou aqui. Depois disso daí, esse cara não levanta mais não. Davi foi nocauteado. Terminou. Aí Davi, depois do pecado, depois do confronto de Natã, Davi chora, clama ao Senhor, desce do trono, rasga as vestes, se senta no pó e na cinza, e começa um tempo de desespero na vida de Davi. E como é que nós sabemos disso? Os teólogos usam uma expressão. Depois do pecado cometido com Betseba, Davi compôs 7 salmos, que os teólogos chamam de salmos de penitência. E você lê, eu estava lendo esses salmos ontem à noite, relendo esses salmos, salmos que vocês já leram. É impressionante o poder, a graça que Davi tinha para falar com Deus, para expor o coração para Deus, de como ele estava. Eu imagino, amados, permitam-me viajar aqui, por favor.
Permitam-me viajar. Eu fico imaginando Deus ouvindo essas palavras de Davi. O cara tinha acabado de pecar e nós sabemos como é que foi. A gente contou ontem à noite a situação toda. Como foi? O negócio foi aterrador, foi tétrico. O pecado de Davi. Foi um negócio terrível. Que nem como é que um homem faz uma coisa dessa? Um homem que recebeu a unção de Deus, que Deus teve um cuidado todo especial com ele. Davi, como é que você faz um trem desse? E esse mesmo Davi chega diante de Deus. Não vai, seria complicado ler os 7 salmos, mas eu queria que você registrasse. Um deles é o 51. Terrível. Terrível no sentido que você lê esse salmo, você tem uma radiografia, você tem uma ressonância magnética da vida, do caráter de Davi. O Salmo 51. Nós não vamos ler esse aí não. Segura aí. Eu quero que você anote estes salmos e te pedir em nome de Jesus, depois com calma em casa, leia esses textos. Leia esses salmos. Você tem um retrato, uma imagem do coração de Davi. Um deles é o Salmo 6, o Salmo 32, o Salmo 38, 51, 102, 130 e 143. Estes são os salmos, assim denominados pelos teólogos como salmos de penitência. E tem a ver mesmo, porque está falando das confissões de um penitente, daquele que está prostrado diante de Deus. Então eu fico imaginando, como eu dizia a vocês, permitam-me viajar. Eu fico imaginando Davi depois do pecado, arrasado, mal, por causa daquilo, porque tinha ofendido a Deus, ofendido a santidade de Deus. Davi vai para a sua intimidade com Deus, porque ele não abriu mão de Deus. Ele não jogou a vida cristã pelos ares. Ele não abandonou o temor do Senhor. E ele vai diante de Deus clamar a misericórdia do Senhor. Dá uma olhada no Salmo 38. Vamos ler esse salmo aqui. Todos os demais vão pelo mesmo caminho. As palavras, Davi mostra a mesma angústia. Esses salmos mostram como Davi se sentiu depois do pecado. O tempo depois, o processo de restauração. E ela aconteceu. Você vê Deus restaurando Davi. Davi se levantando daquela situação, e todos os problemas que ele passou, a colheita que houve depois do pecado, as quais nós citamos ontem à noite, a questão do estupro da filha, do assassinato do filho que estuprou a filha, do outro filho que o perseguiu, que quis destroná-lo como rei. Nós temos, no meio de tudo isso, isso era o contexto em que Davi estava vivendo, isso eram as coisas que cercavam Davi quando ele escreveu esses salmos. Quem de nós, num turbilhão desse, vai chegar diante de Deus? Olha o coração de Davi. E ele não poupa, por favor, me entendo aqui, ele não poupa exageros para Deus. As expressões que Davi usa são expressões fortes. Olha como ele diz: não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não aparte sana a minha carne, por causa da tua indignação. Às vezes os irmãos perguntam assim: mas Deus fica indignado comigo? Davi estava pouco preocupado com isso. Davi estava assim: Senhor. Davi sabia que Deus estava indignado com ele. Porque eu imagino a relação que Davi tinha com Deus. Davi, enquanto pastor, estava lá no meio das ovelhas, cuidando do gado, das ovelhas, e de repente ele se senta, eu imagino Davi sentado debaixo de uma árvore com essa bendita harpa na mão. O Senhor é meu pastor. Olhando para as ovelhas, né? E ele como pastor.
O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Quando Deus vê um pecado desse na vida de Davi, como é que Davi, que escreveu um salmo desse, como é que esse meu filho me faz uma coisa dessa? E o mesmo Davi que escreveu o Salmo 23, diz para ele, Senhor, eu sei que o Senhor está indignado comigo, eu sei que as tuas flechas atravessam a minha carne, Senhor. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Muito provavelmente Davi sentia dores, era uma angústia física na vida do corpo de Davi. Não há saúde nos meus ossos. Muito provavelmente ele tinha dores, sentia dores pelos ossos, por causa do meu pecado, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Quantas vezes você e eu vimos irmãos pecar, e não é difícil ver isso no meio da igreja? Volta e meia nós vemos e testemunhamos isso na nossa própria vida e na vida de nossos irmãos. E quantas vezes me assusta a reação de alguns. Pecam, passam por um processo de disciplina, e durante a disciplina, ao invés de haver, olha o coração desse homem, que para nós tem que ser um modelo. Davi não tinha motivo para ficar com abrindo os dentes. Davi chorava mesmo, ele agoniava diante de Deus, tinha angústias, por causa do pecado dele. Ele não tinha motivos para brincadeiras, para risadinhas, para conversinha frívola. Ele estava concentrado, penetrado na sua contrição, na sua tristeza, o que ele fez com Deus que o amou e que o escolheu desde a sua infância. Como é que eu posso fazer uma coisa dessa? Que loucura! E quantos, às vezes, no meio de uma disciplina, conseguem fazer uma piadinha? Nós temos que dizer, às vezes, nós temos que dar um toque para o cara não ter esse mancol. Querido, por favor, olha o que você acabou de fazer, não me abra os dentes. Fica quietinho. Mas até quando eu vou ter que ficar quieto? Por que eu não posso falar? Olha esse homem. Tem aqui um exemplo. Faça como ele. Vai chorar. Vai pôr a cara no chão. Quem sabe Deus... Davi estava apavorado com a possibilidade de Deus o abandonar. E a coisa se tornou, nós vivemos o tempo da doença psicossomática. As doenças da alma. Davi viveu isso na sua carne. Isso parece que passou para o corpo de Davi. Ele andava encurvado, tinha dores. E ele sabia que era por causa do pecado dele. E Deus está vendo isso. E é impressionante. Jesus veio da linhagem de Davi. Eu fico imaginando, quando a gente lê Isaías 53, o texto, Isaías falando de Jesus na cruz, a dor que foi para Deus, ver seu filho na cruz. A Escritura fala assim, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Você pode imaginar, quando Jesus na cruz diz, Deus meu, por que me desamparaste? A terrível dor que foi no coração de Deus, de virar o rosto para Jesus, por causa dos pecados que vieram sobre ele. Como o coração de Deus ficou apertado com isso. Imagina, não é à toa
que ele decidiu na sua soberania que Jesus viesse da linhagem de Davi. Não é sem motivo que Jesus veio da linhagem de Davi. Está aqui Davi, gemendo diante de Deus, angustiado, porque Deus pesava a sua mão sobre ele, e Deus não aliviou com Davi, pegou pesado com ele. E Davi suportou isso, porque ele sabia que ele merecia cada um dos juízos de Deus sobre ele. Ele sabia disso. E ele não sabia porque alguém falou. Alguns, às vezes, entre nós, sabem de seus pecados porque nós não os deixamos esquecer. Porque nós temos que falar. Porque a tendência do cara esquecer é grande. E daqui a pouco sair falando e rindo, depois de ter aprontado. Meu irmão, vai chorar. Às vezes falta entre nós esse mesmo espírito que havia em Davi. Não é à toa que Deus torna a levantar esse homem e o coloca como o cara da linhagem de seu filho. Um homem com um coração desse. Um homem com a convicção de pecado dessa. Amados, Davi sabia. Versículo 7. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Davi não conseguia dormir, porque havia um ataque cardíaco em Davi. O coração palpitava, e ele não conseguia pegar no sono. Passava a noite em claro, do desassossego. Ele não conseguia pegar, no sono não vinha, e ele sabia, e o pecado estava diante dele. O que eu fiz? Versículo 9: na tua presença, Senhor, estão todos os meus desejos, todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Os meus amigos, os meus companheiros se afastaram de mim. Afastam-se de mim a praga, e os meus parentes ficam de longe. Os amigos se foram. Às vezes, irmãos que estão passando por um período de disciplina, ninguém mais me procura, me abandonaram. O que Davi está dizendo aqui? E ele sabia disso, e sabia que isso era consequência da mão de Deus sobre ele. Que isso não era que as pessoas estavam... Davi, você conhece Davi? Nunca ouvi falar. Ele sabia que era a mão de Deus, que tinha a mão de Deus naquilo. Como é fácil nós dizermos, quando passamos por uma situação dessa, agora eu sou um leproso. Os irmãos esqueceram-se de mim. Me esqueceram aqui, viu? Estou de molho. Vai deixar eu morrer aqui. Lembra de mim, viu? Davi sabia, rapaz, todo mundo me abandonou. Mas sabe de uma coisa? É a mão de Deus. Deus está por trás disso. O Altíssimo quer que eu passe por isso. E eu preciso passar por isso. Deus, mas o que ele faz? Ele socorre a Deus, ele abre o coração dele com Deus. Ele não vai fazer suas lamúrias com os outros, ele vai fazer as lamúrias dele com Deus. Ele fala com Deus. Armam ciladas contra mim, os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor Deus meu. Estão falando mal de mim, e eu me calo, estou como mudo. Não tenho réplica, não vou dizer nada, porque eu espero em ti, Senhor. E não é da boca para fora que ele está dizendo isso, não.
Você sabe que não é. E sabe como é que nós sabemos? Porque nós conhecemos a história. Nós vemos depois como é que Davi se comportou, todo esse processo. Pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor Deus meu. Versículo 16, porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante ti. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa dos meus pecados. Amados, Deus ouvindo essas orações, e você vai ver nesses outros salmos que Davi escreveu depois do pecado, é muito parecido as expressões que Davi usa. Fala dessa aflição, dessa angústia, uma coisa que tornou quase que uma doença física em Davi, tal era a perturbação que ele estava por causa do pecado dele. Há lições para nós aqui, nesse exemplo de Davi. Agora você imagina, se coloca no lugar de Deus. Deus ouvindo essas orações. E Deus sabia que ele não podia diminuir o peso da mão. Deus é assim. Deus não é um pai irresponsável, que os filhos dele aprontam. Ele fala assim, tá bom, menino, vai lá, vai em paz. O nosso Deus não é assim. Seus filhos pecam, vem cá, meu filho. Tome. Deus açoita a todo aquele que ele tem como filho. E Davi sabia a bênção de Deus que foi. E o coração de Deus, esse meu filho pecou. Esse meu filho aprontou feio. Mas o filho querido, que coração, que espontaneidade, que amor ele devota a mim. Quer saber de uma coisa? Eu vou restaurá-lo. Todo mundo vai saber. Eu e você sabemos. Todo mundo sabe do pecado de Davi. Mas todo mundo também sabe que o que ficou evidente, o que ficou grifado, a marca na vida de Davi não foi seu pecado. O negócio foi tão terrível, mas Davi não foi conhecido pelo seu pecado. Davi foi conhecido por sua vida, por sua intimidade, pela maneira graciosa que ele tinha de falar com Deus e Deus ser tocado por ele. A maneira como aquilo agradava e alegrava o coração do pai. Amém? E nós estamos falando de um jovem. Amém, queridos? Esse é um exemplo que temos que ter com Davi. Daniel, vamos lá. Daniel, o livro de Daniel, vocês lembrando a história aqui, porque nós estamos falando de um jovem, e de um jovem que decidiu, a seu tempo, fazer a diferença. Na sua época, fazer a diferença. Assim como o fez José, Samuel e Davi. O rei Joaquim foi até Nabucodonosor, rei da Babilônia, e é interessante que ele pede para que sejam chamados alguns jovens, sejam escolhidos dentre o povo alguns jovens, para assistir na presença dele, para o servir. E vai um grupo de jovens lá. E quem está no meio? Daniel. E outros amigos.
Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. E foi o capítulo 1 de Daniel. Deixa ela aberta aí, porque a história se dá aí. Nós não vamos ler, vamos só citando alguns flashes da história aí. A questão é que foi definida uma alimentação para esses jovens, que era das iguarias do rei, muito provavelmente comidas oferecidas a ídolos. E Daniel falou: para lá, eu não vou comer isso aí não. E ele e seus amigos, seus irmãos, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, o versículo 8 fala que resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que se lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E Daniel falou assim: ó, nós não queremos comer isso aí não. Fala o seguinte, nos dá legume, nós vamos tomar água e daqui um tempo você examina quem é que vai estar melhor, nós ele, ou eles estão comendo. E nós sabemos a história. Ao final, o que acontece? Daniel e os seus amigos estavam muito melhores fisicamente, de aparência, saudáveis, por não terem se contaminado. O que eu quero destacar com vocês aqui é esse versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Eu não preciso disso. Eu não vou me contaminar com esse negócio, não. Amém? Amados, havia ofertas naquela época e há ofertas hoje. Assuma o firme propósito de não contaminar-se. Não contaminar-se. E sabe como é que você resolve isso? Deixando claro. Ah, então é o seguinte, todo mundo vai comer aqui, a comida vai ser essa, essa e essa. E rapaz, você comeu? Cara, mas todo mundo estava comendo. Como é que eu ia dizer não? Alguém já ouviu um negócio parecido com esse? Como é que a gente ia fazer? Mas que estou lá no trabalho, e todo mundo fez, e aí então... Daniel decidiu firmemente. O cara falou lá o que ia ser a ração, o que ia ser a comida lá e tal. Ó, não comer não. Fala o seguinte. E fez, e pediu, nós queremos comer isso aqui, legume. Firme. E Deus abençoou. E o versículo 9 diz: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Ele não se contaminou. Soube dizer não, soube se posicionar. Amém? Quantos jovens entre nós têm tido essa experiência de se posicionar? E sabe o que tem colhido disso? A bênção de Deus. E podia ser diferente? Claro que não. É isso que vai acontecer quando você se posiciona. Não. Acabou. Ponto final. Eu me lembro do exemplo de um filho de um dos pastores aqui do Brasil. E o exemplo é positivo e é bom citar. Se eu não me engano, foi Fabiano, filho do Zé Maria. Chegou no primeiro dia da faculdade. Não foi isso? Foi Fabiano, né? Foi bem. Então, o bom exemplo tem que ser lembrado, para todo mundo saber. Chegou no primeiro dia da faculdade, imagina a classe da universidade, cheia, lotada a classe. Fabiano chegou, vou resolver esse negócio aqui hoje, terminar esse troço aqui. Ô, pessoal, boa noite, muito prazer. Meu nome é Fabiano, eu quero dizer para vocês que eu sou discípulo de Jesus. Se alguém tiver dúvida de Bíblia, qualquer coisa aí, pode falar comigo, que de Bíblia eu entendo. Certo? Então, a partir de hoje, qualquer dúvida que vocês tiverem com respeito a Jesus, a Bíblia, pode falar comigo. Ponto. Sabe o que é isso aí? É decidir não se contaminar. E eu quero dizer para os irmãos uma coisa. Eu convivi com esse menino na Índia 20 e poucos dias, quase um mês. E eu vi isso na vida desse menino.
firme, posicionado, discípulo do Pai. Impressionante a admiração, o respeito e a honra que Fabiano devota a esse pai. Zé Maria, você sabe como é que é, né? Mas esse... Não, o Zé é um querido. Mas é o Zé, né? Quem conhece o Zé entende o que eu estou dizendo. É uma figura. Esse Fabiano tem profunda admiração por esse pai. E por que ele chegou lá nas... Com quem será que ele aprendeu a ter esse posicionamento? Não será com o pai? Com certeza. Meu filho chegou lá, é assim mesmo, hein? Opa. Tum. E se posicionou. E é assim que tem que ser. Amém? Eu me lembro anos atrás, quando me converti, tinha 18 anos. Eu trabalhava numa oficina. Me batizei no dia 16 de dezembro de 1979. E na segunda-feira eu ia ter que encarar meus colegas, meus amigos. Eu lembro que eu cheguei no vestiário, estava todo mundo se trocando, colocando o avental da oficina. Eu cheguei na porta do vestiário, assim, num lugar pequeno. Pessoal, bom dia! Quero dizer uma coisa para vocês. Aquele João que vocês conheciam morreu ontem. Tu me olhou, sabia que eu estava metido já com o negócio da igreja, não sei o que lá, e foi uma sonora gargalhada. Sabe por quê? Porque ninguém acreditou no que eu falei. Assim, esse cara não vai levar isso a sério. Daqui um pouco ele vai abandonar isso aí. Pela misericórdia de Deus, isso aconteceu quando eu tinha 18 anos. E eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Fiz 50 em junho agora. Sigo firme. E eu quero, irmãos, e eu necessito da graça de Deus, da oração de vocês, principalmente da paciência de vocês, do amor, da oração, do cuidado, da correção, de tudo de vocês, porque eu quero me manter firme até o fim, sem me contaminar, em nome de Jesus. Amém? Decidam não contaminar-se. E nós sabemos como foi a vida de Daniel. A graça que Deus deu a ele para interpretar sonhos, lembram-se? E quando Deus põe a graça dele sobre a vida de um homem, ele é marcado. Um belo dia o tal do rei Belsazar teve um sonho. E ele estava lá no jantar com a comitiva dele, um desses sonhos, né? E foi um sonho terrível. Sonho não, a visão, né? Que sonho? Visão. Corrija aí, Karina. Visão. E eles estavam lá no jantar e de repente... E eles, o que eles fizeram? O povo era abusado. O povo era abusado. Pegaram os utensílios do templo que tinham sido roubados. E você, tem aquelas taças do templo, rapaz, de ouro. Vamos tomar o vinho aqui, pega lá. Cara, esse Deus de Israel aqui que nada. Vamos tomar vinho nessas taças mesmo. Aí trouxeram as taças e colocaram vinhos, beberam. De repente, rapaz, parece filme de terror. Viram-se dedos escrevendo na parede. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Que é isso? E todo mundo naquele ambiente. E o rei chama os magos, encantadores, os adivinhadores, chama todo mundo. O que é isso aí? Eu quero saber o que é. E ninguém sabia decifrar o que estava escrito na parede. Tem um Daniel, tem um aí que, rapaz, o Espírito de Deus é sobre ele. O Espírito de Deus vivente é sobre ele, e ele já interpretou alguns sonhos. Chama ele. Lá vem Daniel. Que missão dura, hein? Quando Daniel entra, o rei, tinha uma notícia terrível para dar para o rei. A tradução é a seguinte, rei: eu não sou capaz de nada. Deus, através de mim, me faz entender os sonhos e as visões. Mene, Mene, pesado foste na balança e fosse achado em falta.
Tequel e Parsim, o seu reino será dado a outros. O seu reino, rei, acabou. Daniel, um jovem, teve a coragem de dar uma palavra dessa para o homem. Eu vou falar isso? Ele sabia que Deus estava com ele. Esse menino não se contaminou, se guardou, e Deus usou esse. Você percebe como eram jovens que marcaram a geração deles? Nós estamos aqui falando dele. Anos depois, milhares de anos depois, nós estamos aqui debruçados no exemplo de Daniel. E Deus guardou a memória. Amém? Quero terminar. Mais um, Timóteo. Aleluia. Atos 16. Atos, capítulo 16, versículos de 1 a 3. Chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quem era esse rapaz? Timóteo. Muito provável, o versículo 13 diz assim: quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nós sabemos que Timóteo se valeu do testemunho de sua mãe e sua avó, não é isso? E nós temos aqui o relato de que o pai de Timóteo não era cristão. Você não sabe o pai que eu tenho, pai. Meu pai. Timóteo, o pai de Timóteo não era cristão. E sabe quando se deu isso aqui? Muito provavelmente, a história, você pesquisando um pouco da história aí, você vai se dar conta que Timóteo tinha 20 e poucos anos. Menos de 25 anos Timóteo tinha, quando Paulo chega em Derbe e Listra e ouve falar de um tal de Timóteo. Ouve falar de um tal de Timóteo, um jovem de 20 e poucos anos. E dava um bom testemunho acerca dele. O que Paulo faz? Rapaz, eu estou precisando de gente. A seara é grande, né? Os campos estão brancos. E naquela época também já tinha poucos ceifeiros. E o que Paulo faz? Não titubeia. Chama Timóteo e fala assim: meu filho, vem comigo. Vamos embora. E botou Timóteo para trabalhar com ele. Paulo tinha uma equipe de homens que trabalhavam com ele. Esse Timóteo, esse jovem, fazia parte dessa equipe de homens que trabalhavam junto com Paulo. Paulo não tinha condições de ir em todas as cidades. Você vê em suas cartas, vez ou outra, ele citar que enviou o irmão tal para esse lugar tal, e recebam aí o fulano de tal, e honrem homens como esses, e assim e aí por diante. Timóteo era um desses. Veja aqui, olha 1 Coríntios 1 Coríntios 4:17. 1 Coríntios 4:17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Para onde Timóteo é enviado? Para Corinto. Paulo tinha começado aquela obra ali em Corinto, mas não dava conta. O evangelho estava se espalhando, muitas cidades, muita gente se convertendo, muito trabalho.
Timóteo, meu filho, vem cá. 20 e poucos anos. Apóstolo, trabalhando com Paulo. É possível? Está escrito aqui. A palavra do Senhor diz. É possível. É possível termos entre nós Josés, Samuéis, Davis, vários homens como Daniel, vários, muitos Timóteos entre nós. Jovens, nós estamos falando de jovens. Amados, o exemplo desses homens tem que nos inspirar. Eu digo nos inspirar porque me considero jovem ainda. Você acha que não? Terminada a reunião, vamos botar um tênis e vamos para Regis. Vamos ver quem para primeiro. Bora, daqui para Curitiba. Vamos fazer só um treino básico de 10 quilômetros. Vamos ver onde é que você para. Graças a Deus, treinando, correndo. Por isso estou jovem, graças a Deus. E fazendo a minha parte, né? Fazendo a minha parte. A velhice vai chegando, mas nós vamos insistindo, vamos lutando, até o dia que não der mais, né? Aí... Por isso, levantar vários entre nós. Amém? Qual é a marca forte em todos esses homens, em todos esses jovens? O posicionamento. Souberam a seu tempo dizer não na hora certa. A tentação veio, Satanás bombardeou com tentações. Não! Não vamos fazer, não vamos nos contaminar, não vou agir assim. Ponto. Amém? Assim foi. Filipenses 2,19. Dá uma olhada aí, falando de Timóteo ainda. Filipenses, capítulo 2, versículo 19. Irmãos, me perdoem. O exemplo que eu citei aqui da corrida aqui, por favor, não há em mim nenhum tipo de, não quero parecer vaidoso, que eu sou melhor. Mas o fato é que eu fico considerando os 50 anos, não é? Por favor, não quero passar aqui a impressão que estou em uma forma melhor que a de vocês, mas, por favor, não é? Vocês entenderam, né? Eu tenho que explicar aqui, porque, né? Por favor. Só para provocar vocês, para incentivá-los, não é? A sair da cadeira do escritório. E não, o Thiago está se mexendo. Está começando a se mexer. O Haroldo começou a gostar da corrida, né, Haroldo? Filho. Daqui a pouco nós vamos fazer um treino juntos aí, Haroldo. Aleluia. Filipenses 2,19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque Timóteo iria estar com os irmãos e levar notícias dos irmãos para Paulo. Agora é interessante o que ele diz em seguida aí, versículo 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Está aí uma marca de Timóteo. E Paulo deixou claro para os irmãos, eu estou mandando esse menino aí, e eu quero dizer uma coisa a vocês, irmãos, na carta. Eu não tenho ninguém que sinceramente cuide do interesse de vocês como esse jovem. Porque os outros cuidam do seu próprio interesse. Esse Timóteo, ele está preocupado com a obra de Deus. Ele está preocupado com a edificação da igreja. Sim, e é um jovem sincero, honesto, íntegro no serviço ao Senhor. Amém? Queridos, eu creio que está bom.
Que o Senhor nos ajude a olhar para esses exemplos e que esses exemplos, os quais já conhecíamos, continuem nos edificando, continuem nos animando e continuem nos inspirando. Amém? Quando você estiver lá sozinho, dificuldade, não tem aqui um irmão, faz tempo que eu não vejo o discipulador, saiba, lembre-se de José, lembre-se de Davi, lembre-se de Samuel, esses homens que eram jovens como vocês, Daniel, mas que decidiu se manter firme. Não se contaminaram, disseram não, se posicionaram. E essa expressão que já se tornou em todo o Brasil uma expressão forte entre os jovens, fincaram a bandeira. Eu sou cristão, eu sou de Jesus, eu amo a Jesus, eu não faço isso. Se ligar para mim aí, você já sabe, né? Sei o quê? Fala que eu não estou. Não, vou fazer isso não. Não posso. Amém? É assim que tem que ser. Seja o que for, sofra o que tiverem que sofrer, mas posicione-se no Senhor. Amém? Inspiração para vocês não faltam. Amém? Vocês têm o exemplo desses homens aqui, e tem o exemplo dos pastores de vocês, dos líderes de vocês, dos pais de vocês, desses que são cristãos. Vocês têm o exemplo dessa gente aí. A eles, imitem esses homens. Amém? Senhor, obrigado, Pai, pela paciência de meus irmãos, de estarmos juntos aqui, meditando nessa palavra. Pai, guarda meus irmãos e irmãs, guarda, Senhor, no desenvolvimento dessa juventude, Senhor, que dentre nós, no meio dessa igreja do Brasil, esse povo que tem falado de reino de Deus, de cruz, de renúncia, de compromisso sério, de uma vida casta, santa para Ti, Senhor, que no meio desse povo se levantem profetas, pastores, evangelistas, apóstolos, Senhor, em nome de Jesus, homens cheios do Teu Espírito Santo, homens que têm sobre si a marca da bênção e da unção de Deus, que seja assim na vida de cada um desses, Senhor, levanta mesmo, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, que marquem a sua geração, que sirvam a sua geração como Davi serviu, Senhor. Em nome de Jesus. E sejam lembrados por sua vida, por sua devoção a Ti, por seu amor a Ti. Sejam lembrados por seus filhos, pelas gerações vindouras, se o Senhor não vier antes. Sejam lembrados, marquem. E marquem por causa da vida que tiveram, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.